Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 5. A arca na terra dos filisteus. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e puseram junto a Dagom, seu Deus. Lê esse Deus aqui com D minúsculo. Levantando-se, porém, na madrugada do dia seguinte, os moradores de Asdod viram que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor Jeová. Tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra. Estava com o rosto caído em terra, diante da arca do Senhor Jeová. Porém a cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre a soleira da porta. Somente o tronco ficou de Dagom. Por isso nem o sacerdote de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam a soleira da porta de Dagom em Asdod até ao dia de hoje. Porém a mão do Senhor Jeová pisou sobre os moradores de Asdod e os afligiu e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus limites. Vendo então os homens de Asdod o que aconteceu, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura contra nós e contra Dagom, nosso Deus. Escreve-se Deus aqui com D minúsculo. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E aconteceu que, assim que a levaram, a mão do Senhor Jeová veio contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorróidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Mandaram chamar a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror mortal em toda a cidade e a mão de Deus pesara muito contra eles. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. A arca é devolvida. Capítulo 6. E havendo, pois, estado a arca do Senhor Jeová na terra dos filisteus 7 meses, demorou, hein? Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor Jeová? Fazei-nos saber
como a tornaremos a enviar ao seu lugar? Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual é a oferta pela culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Quem sabe aliviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus, lê-se Deus aqui com D minúsculo, e da vossa terra? Porque, pois, endurecereis o vosso coração? Porque, pois, endurecereis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, não os deixaram ir e não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha sido posto jugo, e atai as vacas ao carro. Tirai delas os seus bezerros e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor Jeová e ponde-a sobre o carro, e guardai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Observai então, se ela subir pelo caminho na direção de Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos aconteceu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros trancaram em casa. E puseram a arca do Senhor Jeová sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam sempre o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o limite de Bet-Semes. A arca chega a Bet-Semes, diz o título. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando seus olhos, viram a arca e se alegraram. E o carro chegou ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor Jeová em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor Jeová, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. Então os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor Jeová no mesmo dia. E, vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois,
são as hemorróidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor Jeová em expiação da culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, por Gate outra, por Ecrom outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias e até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor Jeová ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor Jeová feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor Jeová fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor Jeová. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Capítulo 7. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor Jeová e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor Jeová. E aconteceu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor Jeová. Reavivamento em Israel, diz o título. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor Jeová, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor Jeová, servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes e serviram só ao Senhor Jeová. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor Jeová. E congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor Jeová, jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor Jeová. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Vitória sobre os filisteus, diz o título. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor Jeová. E clamou Samuel ao Senhor Jeová por Israel, e o Senhor Jeová lhe deu ouvidos. E aconteceu que,
Estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor Jeová aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-cal. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor Jeová. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais invadiram os limites de Israel, porquanto foi a mão do Senhor Jeová contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os seus territórios Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel, Gilgal e a Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor Jeová. Israel pede um rei, capítulo 8. E aconteceu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abias. Estes foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelos caminhos de Samuel. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações, assim como todas as nações têm um rei. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor Jeová, e disse o Senhor Jeová a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz. Porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei
que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor Jeová ao povo, que lhe pediam rei. Então disse Samuel: este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura, façam a sua colheita, fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. As vossas sementes e as vossas vinhas ele dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus servos. Também os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores moços e os vossos jumentos, ele tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de servos. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor Jeová não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a Samuel, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disse: não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos julgará, sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor Jeová. Então o Senhor Jeová disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. Saul procura as jumentas perdidas, capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram à terra de Salissa, porém não as acharam. Depois passaram à terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passaram à terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem
e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém o moço lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, é um homem honrado, e tudo quanto diz acontece infalivelmente. Vamos-nos agora lá, quem sabe nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: boa ideia, então vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E, subindo eles para a cidade, acharam umas moças que saíam para tirar água e disseram-lhes: está aqui o vidente? E elas lhes responderam: sim, eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, porque hoje ele está na cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no altar do monte. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e, estando no meio dela, eis que Samuel lhe saiu ao encontro, para subir ao altar do monte. O encontro de Saul e Samuel, diz o título, porque o Senhor Jeová revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor Jeová lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do profeta. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o profeta. Sobe diante de mim ao altar do monte e come hoje comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração eu te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel?
Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou Saul e o seu moço e os levou à sala de jantar, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá aqui a porção que te dei, da qual te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque se guardou para ti, para esta ocasião, dizendo eu: tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul no terraço. E se levantaram de madrugada, e quase ao nascer do sol, chamou Samuel a Saul ao terraço, dizendo: levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram ambos para fora, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Repetindo: porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a vida de todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Paz seja convosco, com letras bem grandes. Glória a Deus.